Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre um capítulo importante aí de Fallout 4, como dos outros Fallouts também, que afeta todos os jogos de Fallout, tá? Mas antes de tudo, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Então, turma, continuando aí, nós hoje vamos falar sobre uma das partes que eu acho mais vamos dizer assim, incríveis, mas ao mesmo tempo assustador, né? Assustador, que é o Oceano Luminoso, tá? O Oceano Luminoso, cara, é uma das partes que eu digo assim, que é mais assustadora do jogo todo. Mais do que toda a trama aí do jogo em si, é a parte que é um mal, mas é um mal que está em volta e você só pode sentir, entendeu? Algo assim perigoso, que é o efeito da radiação, né? O efeito da radiação de uma bomba que estourou no local onde já tinha uma fábrica que tinha uma fábrica não, uma usina nuclear. Uma usina nuclear que, assim, acabou gerando essa nuvem de radiação que tomou conta do local inteiro. E de que de tempos em tempos carrega essa radiação, essa nuvem de fragmentos de minerais radioativos e é jogada no ar, onde de tempo em tempos é levada em forma de tempestades de radiação para a comunidade. Olhando dessa forma, você parece até um conceito científico que é estudado assim, em aulas de química ou aulas de física, né? Sobre a ideia da radiação, tá? Apesar de ser uma história fictícia, o Fallout, a gente pode tirar aí de exemplo, cara, Chernobyl, né? A usina de Chernobyl, quando ela explodiu, a radiação tomou conta do local. Ah, não, mas isso aconteceu só na Rússia, na União Soviética. Engano seu, meu querido. Aconteceu aqui no Brasil, quando o rapaz tirou o césio das máquinas de radiografia. E aconteceu no próprio Estados Unidos com uma usina, que é aí a cidade de Three Mile Island. Three Mile Island, tá? Isso aconteceu aí nos anos 70 e as pessoas foram meio que condenadas aí a viver nessa... trazendo esse seu DNA à radiação, tá? Porque, tipo assim, o equilíbrio dessas usinas nucleares é um equilíbrio muito sensível. Elas mantêm um certo nível de usabilidade aí da energia para as pessoas que vivem no local, tá? Só que se você não controla essa estrutura da usina nuclear, ela acaba aumentando muito a temperatura, com que faz que o grafite ele se desfaça, né? E acaba se destruindo, tá? Vamos ver, por exemplo, aqui esse acidente aqui nessa usina, tá? Pra gente poder entender o que eu tô falando, beleza? Ó, o acidente começou no dia 4 da manhã de quarta-feira do dia 28 de março de 1979, com as falhas no sistema secundário não nuclear, seguido por uma válvula de alívio operada por o piloto do sistema primário que tinha ficado aberta, permitindo que grandes quantidades de líquido de arrefecimento escapassem, entendeu? As falhas mecânicas foram criadas pela falha inicial dos operadores do reator em reconhecer a situação como um acidente de perda de líquido de refrigerante devido a treino inadequado e fatores humanos como erros de desenho industrial, relacionados com a presença de indicadores ambíguos na sala de controle na interface do utilizador central. Quer dizer, as falhas vão acontecendo, o líquido vai sendo perdido, o que faz, por exemplo, parecido aí com Chernobyl, que a própria máquina não consegue registrar os níveis de radiação, tá? Então acaba aí explodindo
E a radiação, ela é muito acima do normal, cara. Por exemplo, em Chernobyl foi... Eles falavam que cada hora passava e jogava uma bomba nuclear em Chernobyl, tá? E lembrando, não aconteceu só em Chernobyl, na Rússia, mas também aconteceu nos Estados Unidos. Three Miles Island. Grava esse nome pra você entender o que eu tô falando, beleza? Então, cara, a radiação, vamos tentar entender como é a radiação, os níveis de radiação. Vamos lá, tá? Vamos tentar entender. Ó, aqui, mais informações. Os níveis de radiação ionizantes na área mais afetada do prédio do reator foram estimada de 5,7 roentgens por segundo, equivalente a 20.000 roentgens por hora. Uma dose letal de radiação é equivalente a 500 roentgens, ou 5 Gray, de Y. Quer dizer, a dose letal é de 500 roentgens, né? E a usina estava gerando por volta aí de 20.000 roentgens por hora, tá? É um nível de radiação muito forte. Eu não teria como colocar em comparação com o próprio jogo de Fallout, até porque esses equipamentos que a gente usa dentro do jogo para poder aumentar a resistência são de certa forma fictícios, porque não existem tais equipamentos assim para a gente poder resistir, né, a esse nível de radiação muito forte, tá, gente? E, cara, um tanto assim complicado, por mais que às vezes possa parecer belo de se ver assim, um espetáculo de cores e efeitos que acontecem à nossa volta, faz que a gente fica às vezes pasmo com os efeitos que estão à nossa volta, tá? São coisas da própria natureza que a gente às vezes altera um pouco e acaba ficando aí dessa forma assustadora. Tanto é que foi usado aí nas guerras, né? Na Segunda Grande Guerra, tá? Que assustou muitas pessoas porque tais recursos bélicos eles são muito fortes assim. E se você vê aí algum país, uma nação com uma arma dessa, é algo que pode realmente assustar, gente. Porque é uma arma muito potente, tá? Muito potente mesmo. Ela literalmente varre uma região. Eu vi uns vídeos de bombas que foram explodidas no Oriente Médio. Acaba às vezes acontecendo, né? É bem assustador, gente. Pelo menos os vídeos que a gente achar na internet, não é algo assim que a gente possa, vamos dizer assim, ficar tranquilo com existindo tal recurso em nosso meio, tá? Tanto é que as pessoas, as nações em si, elas às vezes falam que tem essas armas para que elas não sejam, vamos dizer assim, assediadas por nações mais potentes, tá, gente? Então, infelizmente, tem esse lado também, tá? E, cara, a gente veio pra cá, se a gente para perceber, na quest de Kellogg, né? Do último vídeo, que Kellogg, como até um seguidor comentou, o Luigi, o Romano, né? Ele comentou aqui. Olha que interessante que ele falou. Uma das coisas que notei é que Shaw, depois de Bunker Hill, revela que libertou Nate do Vault 111 para ver até onde ele ia chegar. E também fala que permitiu que encontrasse Kellogg para dar uma chance de nos vingar. Isso me fez pensar que talvez o planejado pelo Shaw seria a gente encontrar Kellogg em Diamond City, mesmo e resgatar o Shaw sintético. Não sabendo que ele é sintético, né? E depois seguir no nosso caminho pela comunidade, com os institutos nos observando, como se fosse um experimento mesmo. O que mudou tudo por ter sido Virgil fugir, fato que acredito que não possa ser manipulado pelo Shaw. E aí que convocaram Kellogg para encontrar ele, e resultou
nele, indo para o Forte Reagan para se preparar para o Mar Reluzente, tá? Que é aí a ideia da gente ir atrás de Virgil através dos aparelhos de memória, né? Isso agora terminando o comentário aí do Luigi, tá? A gente tem o recurso aí de procurar aí por Virgil, né, no Oceano Luminoso, né? E tirar informações dele de como é que funciona aí o teleporte. E a gente vai até o contato com o Virgil, conversar com ele, e ele mostra um pouco meio assustado por o medo dele de ser eliminado aí pelo Instituto, né? Por ter informações do Instituto, então ele tá meio assim, meio preocupado aí, tá, gente? Bom, qual que é o lance aqui, turma? O Virgil, que é outra parte muito interessante, e de tempo em tempo a gente vê esses episódios desse assunto na série de Fallout. Ele aplicou uma cepa do vírus evolucionário forçado, ou as pessoas conhecem como FV, tá? Um FV, cara, ele que cria, faz com que os homens se transformem em supermutantes. Inclusive, tem um jogo que é o primeiro jogo da série, que é um dos jogos mais loucos assim da série. É o primeiro, por incrível que pareça, é um dos jogos mais loucos da série, tá? E que vai explicar aí a ideia da evolução não, desse vírus do FV, que algum dos cientistas acabou criando esse vírus, tá? Para fortalecer os soldados, cara. Parecido até com a ideia aí do Capitão América aí, tá? Super soldado, um soro de super soldado, coisa parecida com isso aí, tá, gente? Só que o negócio foi para outro caminho, tá? E é algo assim, bem fora da curva, beleza? Então, o Virgil, cara, ele fica preocupado achando que a gente estava ali para poder eliminar ele, tá? O que acontece? E a gente então conversa com o Virgil para poder nos ajudar com informações sobre o teletransporte, tá? Então ele fica assustado, né? Como é que a gente conseguiu saber sobre a informação? Uma das informações mais cruciais aí do Instituto, tá? Que onde que as pessoas, o transporte do Instituto é aí o teletransporte, tá, gente? É um recurso aí que é usado pelo Instituto e eu acho um dos recursos mais fodas, assim. O Instituto, assim, eu acho muito interessante, tá, gente? Depois a gente tem que parar e dar uma olhada aí, porque é muito foda. E, assim, a ideia da corporação é muito foda. Tanto o FV quanto a Enclave também, tá, gente? Mas, ao mesmo tempo, muito assustador também, tá? Então, é algo que a gente tem que pensar aí, tá bom? Então, depois dessa parte, cara, o que vai acontecer? Ele vai dar uma orientação pra gente, que ele faz um trato com a gente, que é o seguinte: ele vai liberar as informações, ele vai liberar aí as informações pra gente do teletransporte, se a gente tiver aí os dados aí, a vacina contra o vírus de evolução forçada, ou FV. Quer dizer, o próprio Instituto criou uma vacina contra esse vírus de evolução forçada. Ou acho que foi o próprio Virgil que fez isso, tá? Eu não tenho certeza. Beleza, gente? Então a gente vai atrás aí da comunidade para poder achar o Corsair, né? O caçador aí de sintéticos, tá? E a gente vai nos edifícios através do sinal que a gente vai pegando ali próximo do hospital. Do hospital não, da Faculdade de Ciências. Acho que é Ciências Médicas, eu não tenho certeza. E dali o sinal vai levando a gente até um edifício esverdeado, onde está tendo conflito entre os atiradores e o Gunners, né, se você quiser falar assim, e o Corsair, o caçador, tá? Cara, eu não joguei no Survival ainda pra poder enfrentar ele,
Mas assim, comparado às pessoas, os outros, vamos colocar aí, tá, os Gunners aí, ele é um pouco mais resistente sim, tá? Ele é um pouco mais resistente. Mas se, por exemplo, eu tivesse uma vestimenta mais resistente, armadura e outras armas mais potentes, ele daria mais trabalho, tá? E não achei que foi tão difícil assim não, tá bom, gente? Mas terminando aí, a gente vai para outra etapa aí do jogo que eu não vou comentar por enquanto, tá? Que exige outros estudos aí para a gente poder falar sobre esse episódio aí, tá? Que é aí quando a gente vai começar a entrar aí na questão do próprio instituto. Bom, beleza? É mais ou menos isso. Gente, por enquanto é isso. Por enquanto eu vou ficar nessa parte aí, tá? Aos poucos eu vou trazendo mais informações aí pra vocês de Fallout 4 aí, beleza? Bom, no mais é isso. No mais é isso. Agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima.